Muito bem, começando aqui mais uma conversa exclusiva no canal de um tema muito interessante que eu já vou apresentar. E o nosso convidado agora está virando um recorrente, já habitué no canal, o Fábio Akita. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço de novo a oportunidade de poder falar com o pessoal aí que está com a cabeça nas finanças, mas com um olhinho na tecnologia, então acho que tem bastante coisa para a gente falar. Excelente. Pô, para quem não acompanha o Fábio, ele é muito ativo, especialmente no Twitter, onde tem muita interação também com os conteúdos dele, além de várias outras, até no próprio site dele, no canal, no YouTube, mas no Twitter é Akita On Rails, e aqui no YouTube você encontra também. Eu vou linkar o canal dele abaixo para quem quiser depois assistir mais conteúdos. E essa é a nossa terceira conversa. A gente fez uma no canal dele em 2018 e mais recente aqui no meu canal para falar sobre Apple Vision Pro, que tinha sido anunciado. Foi no dia 9 de junho do ano passado, então quase um ano. E muito do que a gente falou então sobre Apple Vision Pro, tecnologia, nova bolha das ações, inteligência artificial, muitas das previsões do Akita se tornaram realidade. Mas como aconteceu tanta coisa nesse mundo de IA nos últimos meses, e a ação da NVIDIA, por exemplo, disparou algumas vezes, é importante a gente retomar o assunto e colocar em perspectiva tudo o que está acontecendo. E eu queria começar aqui, tem muita coisa para a gente cobrir, mas com uma previsão sua sobre o Apple Vision Pro. Eu lembro que você falou no nossa conversa, então, do ano passado, que possivelmente a gente veria algumas pessoas usando aquele trambolho na rua, passeando, tomando café, trabalhando no Starbucks, dirigindo, e de fato essa loucura aconteceu, né? Não, total. E além, era inevitável, eu diria, porque é o que todo mundo, nesse mundo de criação de conteúdo, não tem conteúdo mais interessante do que pegar um produto Apple e usar em situações para as quais elas não foram feitas para serem usadas. Então, era esperado, mas não é que até é legal de falar, porque não foi eu que previ que isso ia acontecer. Isso já aconteceu antes, foi o que a gente comentou no último vídeo, que foi lá por volta de 2012, 2013, quando o Google tinha lançado o primeiro protótipo de óculos com um Smart Glass da vida, que era o Google Glass, que tinha uma câmera, e isso realmente aconteceu naquela época, as pessoas já nem lembram mais. Então, na verdade, a gente está, mais do que prever, relembrar que a história se repete, e de novo provando que a história se repete. Mas então, até antes de passar para os assuntos principais, já que a gente está falando de Apple Vision Pro, já que o pessoal começou a vender, tem gente usando, não sei se você já experimentou, se tem alguma avaliação aí do óculos, o que você está achando dele? Sim, com certeza. Eu experimentei muito rapidamente, um amigo meu tem, e de fato, assim, eu diria que a população se separa assim, quem já usou algum equipamento de VR e quem nunca usou um equipamento de VR. Quem nunca usou nenhum equipamento de VR e o da Apple foi o primeiro, você vai ter um choque enorme. Eu vou te falar que é absurdo realmente a qualidade do É uma boa distinção. Ele realmente é absurdo. A parte de gestos que ele reconhece é bastante preciso. Ele não é 100% como nenhum mas comparado com os outros, ele é muito melhor. E os casos de uso implementados pela Apple de integração de desktop virtual, de ambientes virtuais, a ideia do pass-through, de você ter uma boa câmera e ele repassar para o seu olho que está no mundo real, que é o que permite as pessoas dirigirem com o óculos, não deveria, mas é o que está acontecendo. De fato, ele é o melhor, não tenha dúvidas de que é o melhor. Agora, ele é o melhor valendo $3.500, aí a gente pode argumentar. Por exemplo, eu já sou usuário de VR há muito tempo, desde que saiu o primeiro Quest, que não era nem Meta Quest ainda, era quando era, eu esqueci o nome, era o Oculus Quest. Isso, era o Oculus, era o Rift. Aí eu usei os outros óculos também. Então eu usei desde o Cardboard do Google, que era, o Google tinha uma versão que você baixava no PDF, cortava uma cartolina e dobrava para fazer o óculos, colocava um smartphone dentro dele. Então você colocava duas lentes assim e ficava com o smartphone na sua frente. Muita gente começou VR com um smartphone na frente, o pessoal não lembra disso, porque a tecnologia é basicamente essa. O que você tem, Apple Vision é um iPhone com um monitor, então é um smartphone. E se você usou, você tem um MetaQuest 2 ou um MetaQuest 3, que acabou de lançar, que custa, tipo, ordens de grandeza mais barato, eu vou dizer que um MetaQuest, o Apple Vision faz o MetaQuest parecer barato. É mais ou menos o que acontece. Boa. Então,
Eu acho que funciona dessa forma. Então, vale a pena pagar os 3.500? Claro, se você tiver 3.500 sobrando sem fazer nada, por favor, compre, é legal, funciona, não tem nenhum problema nisso. Agora, ele não tem ainda o ecossistema que a Meta tem, que o Oculus já teve antes dele. Então, se eu quiser jogar jogos, por exemplo, um Half-Life Alyx, não vai rodar no Apple Vision. Precisa conectar no Steam, precisa conectar com o MetaQuest, ou com qualquer um dos outros, HTC Vive e assim por diante. Então, eu diria que do ponto de vista hardware, de fato, da Apple é superior, mas como todas as coisas Apple, se você pode, por favor, compre, vale muito a pena, mas você não está perdendo não tendo. Se você tiver um bom PC com um MetaQuest, você vai ter uma experiência de VR quase tão boa quanto. Quem usa o Apple Vision vai falar, não, a resolução do Apple é muito maior, a câmera é muito melhor, o Pinch é muito melhor, etc. É verdade. Individualmente, cada um desses elementos é melhor, mas a experiência no geral ainda, apesar do software não ser tão polido, o hardware não ser o mais topo de linha, eu tenho mais opções só de ligar no Steam, por exemplo. Mas, bom, então agora eu quero trazer para a inteligência artificial, que até, de certa maneira, ninguém aguenta mais falar de inteligência artificial, porque, cara, o tempo inteiro, até eu pensei, pô, eu vou trazer mais uma vez aqui para falar de inteligência artificial. Sim, tem coisa para falar, mas eu quero contextualizar a nossa conversa, primeiro mostrando a ação da NVIDIA. Até vou colocar aqui na tela, porque é surreal aqui, ó. A ação da NVIDIA, que disparou para quase $1.000, hoje está subindo aqui mais 2%, está gravando dia 25 de março. E olhando no último ano, cara, a ação disparou mais de 260%. Eu lembro quando a gente fez a conversa no ano passado, já tinha disparado bastante aqui, ó. Foi ali de maio para junho, foi aquela disparada. E aí no começo desse ano, é absurdo, saiu ali de pouco menos de $500 e já tá quase dobrou em nem 3 meses. Cara, isso é surreal. E eu quero falar sobre finanças e tecnologia, até para tentar explicar este gráfico da NVIDIA, mas vamos deixar essa parte mais para o final. Primeiro vamos tentar explicar os fundamentos por trás dessa alta, que tem muito a ver com a palavra então da moda, o hype, a IA, inteligência artificial, com as principais aplicações que eu vejo que estão surpreendendo, assim, maravilhando, assustando todo mundo, que começou mesmo com o ChatGPT, eu digo que começou para o grande público. ChatGPT no ano passado, e aí a evolução do ChatGPT. ChatGPT foi em 2022 ainda, eu acho. Acho que 2022. Foi final de 2022. E aí, mais recentemente, agora, a ferramenta da Sora, que é deles também, de produção de vídeos. E parece que a cada novo anúncio, o negócio deixa a gente ainda mais impressionado com o potencial da ferramenta. E eu confesso que muitas dessas ferramentas, até mesmo a gente utiliza aqui na produção de vídeo, para agilizar a edição, manipulação de imagem, até para criação de vídeo a gente não usou ainda, porque não está disponível nessas versões mais turbinadas. Mas o que você acha que tem de realidade nisso tudo, que são ferramentas revolucionárias? O que está sendo espuma e que é mais marketing, não tem tanta substância por trás? Não, com certeza. Do ponto de vista de mercado, ele não tem a dúvida que a gente está definitivamente numa bolha. Não existe uma definição de bolha maior do que essa bolha, eu diria. Ela com certeza vale, ela tem um valor. Aí a gente pode argumentar se esse valor que está atual, quantas vezes ele está acima do que deveria ser. Alguns vão dizer que está no preço exato, eu vou dizer que está, sei lá, N vezes acima. Então, quando a gente conversou no ano passado, quase um ano atrás, a ação estava na faixa dos $300, $400. Agora está na faixa perto dos 1.000. Então, ele tem um multiplicador aí de 3 vezes, que deu em um ano só. Então, o market cap da NVIDIA, ele está competindo com os market caps da Apple, da Microsoft, que levaram décadas para chegar até 1 trilhão, e agora a NVIDIA explodiu para 1 trilhão do dia para a noite. Eu acho que vale a pena explicar aqui onde que é por que a NVIDIA. Não sei se muitas pessoas param para pensar por que a NVIDIA não é a criadora do ChatGPT, mas ela está subindo. Então, o que está acontecendo por trás disso? O que roda por trás de um chat GPT, então você tem interface web, parece um chatzinho, então parece que você está conversando no Messenger, Discord, não importa, dependendo da geração que a gente está falando, mas você está conversando com alguém. Essa conversa, ele roda em cima de uma GPU.
Então, essa GPU, que é o que a gente, para quem é gamer, é um palavreado mais comum, mas para quem não é, existe uma CPU, que é o que a Intel e a AMD fazem, que é o que o seu PC roda, ou o que a Qualcomm faz num smartphone Android, por exemplo. E existem GPUs, que são hardwares específicos que foram criados para acelerar o processamento gráfico. Ele originalmente foi feito para processar gráficos. Então, uma coisa que é pesado de fazer num CPU é você pegar uma imagem, que nem no Photoshop, por exemplo, aplicar um filtro em cima. Por que é pesado de fazer isso? Porque uma CPU, ele tem funções do tipo adicionar 2 números e chegar num número, multiplicar 2 números e chegar num número. O problema é que uma imagem de 1080p de resolução é 1920 vezes 1080 pixels, são 2 milhões de pixels. Então é fazer essa função de multiplicação soma 2 milhões de vezes. Então quando a gente fala 1 GHz, 2 GHz, a gente está falando 2 bilhões de operações que ele consegue fazer por segundo. Agora, imagina você ter que fazer vídeo processando desse jeito. São 60 quadros, 100 quadros por segundo em 1080. Se for 4K, então, a gente está falando de 4 vezes essa quantidade de pixels. Então, estamos falando de 8 milhões de pixels vezes 60 segundos, aplicando um filtro. Se eu tiver que aplicar múltiplos filtros um em cima do outro, então você já vê que mesmo a melhor CPU é inviável para você fazer isso. Uma GPU foi feita para fazer o seguinte, pegar uma multiplicação, uma adição de uma matriz. Então ele não pega um valor e multiplica com outro valor, ele pega uma matriz e multiplica com outra matriz. Por acaso, uma imagem é uma matriz. Ele é literalmente uma sequência de pixels que eu posso organizar em linhas, então eu tenho linhas e colunas, isso é uma matriz. Então eu posso pegar essa matriz, jogar essa função, multiplicar, somar, que é basicamente o que significa aumentar brilho, aumentar contraste, aumentar efeitos. Eu posso fazer efeitos em alguns lugares, eu posso programar esses efeitos, que é o que a gente chama de shaders no mundo de games, por exemplo. Então eu posso botar brilho, bloom e assim por diante. Então isso é uma GPU. Agora, a parte que é interessante é que essas GPUs, elas processam matrizes numéricas, que a gente chama de imagens. Mas eu posso processar outras matrizes numéricas, não imagens. Então, quando a gente fala em treinamento de redes neurais, quando a gente fala em modelos de linguagem, que é o que um ChatGPT usa, para esse modelo, que a gente chama de modelo, se você olhar um anúncio da OpenAI, ele fala, eu estou lançando o ChatGPT 4, ChatGPT 4.5 com, sei lá, não lembro o número de cabeça, 300 bilhões de parâmetros. E aí a pessoa só fica assim, uau, 300 bilhões é um número grande, agora que porra é um parâmetro? Eu não tenho a mínima ideia do que é um parâmetro. Então, o lance é que eu como programador, e aí vem a parte da ciência da computação, nós aprendemos a como transformar conteúdos do mundo real em formato numérico. Eu vou dizer que uma boa parte do que é ser um programador é como que eu consigo representar o mundo real na forma de números. Por exemplo, eu posso representar as cores de uma imagem como um número RGB, vermelho, verde, azul. Então, dependendo da proporção de vermelho, verde, azul, eu digo que isso é uma cor. Laranja é um pouco de vermelho com um pouco de sei lá, verde, não sei. Essa proporção é que determina. O computador não tem ideia de que isto é azul. Para ele é um número que é 001. Isso é um número que representa azul. E eu posso fazer essa representação para várias coisas, incluindo a semântica de relacionamento de textos. Então, dado um texto, eu consigo passar num processamento que eu consigo pegar, por exemplo, uma coisa é eu dizer que o meu braço dói. Outra coisa é dizer, o meu braço direito é confiável. Eu tenho a palavra braço dito em 2 contextos diferentes, mas eu posso transformar isso num número e eu posso, dado essas palavras ao redor, definir qual é a semântica, qual é o significado dessa palavra para aquele contexto. Então, o que é um chat GPT? O chat GPT, ele pega o que você escreve naquele chat e ele converte aquele texto, assim como eu consigo converter uma foto do mundo real em uma quantidade de cores uma atrás da outra, eu pego esse texto e eu transformo isso no que a gente chama de um vetor, é um embedding, que é uma sequência numérica que representa o significado daquele texto. E ele cruza isso com o tal do modelo, que são aqueles 300 bilhões de parâmetros. O que são esses 300 bilhões de parâmetros? É eu pegar
vários textos da internet, fóruns, Facebook, post do Twitter, Wikipedia, etc., e processar esse texto para gerar essas matrizes de relacionamento, que são basicamente listas de probabilidades. Então, o que esses parâmetros são, na verdade, são probabilidades que vão sendo passadas. Eu multiplico essas duas coisas, na verdade, eu faço o produto escalar dessas matrizes e eu vou começar a chegar num relacionamento. Toda vez que eu estou conversando com a rede, com o ChatGPT, ele está transformando o seu texto em uma representação numérica, fazendo uma operação em cima desse outro modelo, que são alguns gigabytes de probabilidades que estão gravadas num banco de dados, e ele cospe a continuação desse texto. Eu acho que até vale a pena explicar uma coisa que pouca gente entende, é que o ChatGPT, o Gemini, o Bard, o Claude, qualquer um deles, ele não responde ninguém. Ele nunca está respondendo você. Ele está continuando o seu texto. Por acaso, como você faz uma pergunta para ele, a continuação mais óbvia, dado o treinamento dele, é que pareça uma resposta. Mas ele não está tentando te responder. Ele só está completando o seu texto. Por isso que muito dos textos que as pessoas escrevem parece que ele está te respondendo, porque todo mundo pergunta as mesmas coisas e ele só precisa te dar a mesma resposta. Então, parece inteligente, porque normalmente a gente não faz perguntas muito originais. A gente não faz pergunta muito original. Você pergunta sempre as mesmas coisas que todo mundo já perguntou, e tem na internet, se você procurar no Google, você vai achar 500 pessoas, vai no Reddit, vai em qualquer fórum, a pergunta que você fizer já foi perguntada 100 mil vezes, 1 milhão de vezes. Então, ele tem dada essa sequência de palavras que você falou, ele já ouviu 500 milhões de vezes e ele vai começar a te responder, entre aspas, da forma como já foi respondido milhões de vezes na internet. Aí, algumas coisas parecem de fato originais, porque você dá para ele, por exemplo, uma sequência de números, pede para você fazer um cálculo, e ele parece que sabe fazer um cálculo. E ele não está de fato calculando, ele não tem uma calculadora. Ele pode identificar que aquilo depende de um cálculo, ele pode pedir para um agente chamar de fato um programa que calcula, tipo um Excel da vida, faz de conta, deixar um programa especialista fazer o cálculo, e quando ele cuspir um resultado, ele só formatar no texto a resposta que você esperava é XPTO. Isso é possível, é o que o ChatGPT 4.5 já faz hoje, que é você integra um upload de Excel, qualquer coisa do tipo, e ele consegue, parece que ele sabe que calcula alguma coisa, mas é só um envelope. Então, claro, a NVIDIA, ela faz essas GPUs. A parte pesada, existem duas partes pesadas, a parte do treinamento e a parte de gerar essas respostas. Para gerar o treinamento, é uma coisa que pode levar horas, dias, dependendo do que você está fazendo. Se for do 000, no caso uma OpenAI, pode levar semanas a meses. Então, existe depende de quão complicado é o dado que você quer, quantos petabytes, por exemplo, você tem. Isso vai gerar um modelo, que é um banco de dados de parâmetros, que é essa quantidade de probabilidades. Então, é basicamente esse relacionamento de probabilidades entre faz de conta palavras, que ele vai saber dizer qual é a próxima palavra, dada a palavra anterior, dado a sequência anterior, qual é a sequência seguinte. É isso que ele vai calcular baseado no seu input. Então, isso custa não só processamento, mas custa memória para manter esse modelo em memória. Então, quando eu falo 300 bilhões de parâmetros, cada parâmetro é um número. É um número de 32 bits, 16 bits, depende de como ele foi encodado. É que nem eu falar um vídeo 4K ou um vídeo Full HD. Existem resoluções dentro desses modelos. Isso depende de quanta memória ele vai usar. Uma placa de vídeo cara, de gamer, tem 24 GB de VRAM. A minha placa é essa faixa. Para edição de vídeo é bom. Ainda não é o topo de linha. Existem workstations com mais do que isso. Mas é essa faixa de 24 GB. 24 GB é muito pouco, na verdade. Se você pegar 24 GB e dividir por 32 bits e ver quantos parâmetros cabe, a gente está falando de uma faixa de 7, 10 bilhões de parâmetros. Não cabe um modelo de um ChatGPT de 300 bilhões, por exemplo. Então, eu preciso de placas maiores. Essas são as placas grandes que a NVIDIA faz, que só tem em data center. Você só encontra numa Amazon, AWS, na Azure, Google Cloud e assim por diante. Então, quem que compra essas placas pesadas da NVIDIA? Então, principalmente os data centers.
porque a Amazon compra centenas, milhares dessas placas e ela revende o uso via API, como todo mundo já usa a AWS hoje, então ele divide esses recursos entre mais pessoas. Então a demanda que existe é que gera essa compra que cai na NVIDIA. Então a NVIDIA produz o grosso desse preço todo que está subindo, é essa receita que está sendo absurda. Então o último resultado que ela demonstrou poucas semanas atrás na reunião de resultados foi, acho que subiu de 20 bilhões para 60 bilhões, alguma coisa assim o faturamento. A previsão que ela tem para esse ano é exatamente isso, é bizarro, é mais do que dobrar a receita. É mais do que dobrar a receita, exatamente. É mais que triplicar a receita. Essa é a demanda que está aparecendo nesses data centers, na Azure, no Google Cloud, em todo mundo. E algumas empresas maiores que têm data center próprio e está treinando seus próprios modelos, por exemplo. E cada vez que você está falando do ChatGPT e tá gerando uma resposta, aquele seu texto de entrada e essa resposta de saída tiveram que passar por uma GPU da NVIDIA em algum data center. Cada conversa dessa, e é muito pesada, ela não escala tão bem quanto escala uma aplicação web, por exemplo. Para cada chat acontecer, ele tá mantendo uma GPU travada por pessoa. Então, se tiver 100 mil pessoas falando, tem que ter 100 mil GPUs ali por trás. Eu estou grosseiramente falando, claro. Ordem de grandeza. Uma máquina comum de web, em uma CPU de web, eu consigo servir centenas de milhares de pessoas, porque não está todo mundo fazendo coisa ao mesmo tempo. Enquanto você está lendo alguma coisa, você não está fazendo nada. Outra pessoa pode estar renderizando um HTML. No caso de um chat, cada vez que você digita um chat e gera uma resposta, leva alguns milissegundos a segundos inteiros para gerar aquela resposta. E isso trava por aquele período. E quanto mais longo for a conversa, mais memória ela está usando dentro daquela GPU, que é cara. E memória de GPU é muito mais cara que memória de CPU. E por causa disso, o custo para todas as aplicações que a gente está vendo hoje, de ChatGPT, a Gemini, etc., está sendo subsidiado por Google, por Amazon, por Microsoft e tudo mais, porque se a gente fosse individualmente pagar o que de fato custa para rodar, seria muito caro. Não é barato. Assim, não seria absurdo $1.000 por dia, mas seria caro. Seria mais caro que a Netflix que a gente paga, com certeza. Sim, hoje então a gente tá no. Eu tô tentando fazer até o recapitulado todo. A gente começou falando da ação, aí chegamos na. Por que se usa muito essas placas da NVIDIA para rodar os algoritmos e que o pessoal está usando bastante ChatGPT e outras ferramentas. Isso de fato está resultando em receita para a NVIDIA, então esse ciclo de investimento está resultando em pedidos de fabricação de GPUs que a NVIDIA está entregando, e a carteira de pedidos dela subiu tanto que o último guidance dela, como você mencionou, neste ano, 2024, se eu não me engano, era mais que triplicar o faturamento só dessa parte, que é uma das principais. Então, tem uma realidade de negócio acontecendo. Esse investimento em infra para rodar algoritmos de IA, isso está acontecendo. Mas a pergunta que eu te faço, sem ainda a gente entrar nas ferramentas em si, o potencial delas ou não, mas se gerar um texto, gerar uma resposta a um prompt de texto no ChatGPT é uma demanda X de processamento em GPU, gerar uma resposta de um vídeo dado um prompt de texto, eu imagino que é ordem de magnitude maior de processamento de GPU. Então, essas novas aplicações não vão demandar ainda mais investimento em GPUs? Isso vai, e aí tem que ter uma perspectiva aqui. Quando a gente fala em geração de imagem, geração de vídeo, a própria geração de texto, primeiro tem aquela discussão de copyright, se é uma cópia, se é um derivado, se não é, e é difícil porque eu não posso dizer nem que é e nem que não é. É uma discussão filosófica isso até. Então, é que objetivamente é difícil de definir. Por quê? Exato. É uma coisa que, por exemplo, quando eu falo o modelo de ChatGPT, eu falei que é um modelo, 300 bilhões de parâmetros. Por maior que isso seja, eu estou falando de uma ordem de grandeza, de 100 gigabytes, talvez. Então, se eu pegar modelos menores que também conseguem responder, tem modelos hoje em dia que tem 7 bilhões, 14 bilhões, 60 bilhões, até os de 100, 300. Não quer dizer que mais parâmetros são necessariamente melhores respostas. É meio mais ou menos como eu tentar definir qualidade subjetiva de uma imagem se eu estiver olhando uma TV 4K e uma TV Full HD
a 10 metros de distância. Poucas pessoas se importam que tem alguma diferença, a menos que você esteja olhando, tipo, na sua cara. Ninguém vai ficar olhando, um pouquinho melhor. É um pouquinho melhor, mas não é uma diferença que torna o Full HD horrível, por exemplo. Tem gente que assiste vídeo no celular e tá contente com isso, tá mais do que contente. Então é bem relativo isso. Então essa quantidade de parâmetros. Agora você pensa assim, mesmo para fazer um modelo de 7 bilhões de parâmetros, então a gente está falando de um modelo que cabe no arquivo da faixa aí nessa de 5, 10 gigabytes. É isso que vai ter no modelo. Para chegar nesse modelo, precisou-se sair com, faz de conta, toda a Wikipedia, todos os textos do Reddit e assim por diante. A gente está falando de terabytes de texto. E se eu chegar e perguntar alguma coisa que tinha nesses dados de treinamento, ele consegue até que resumir bem o que tinha dentro daquela conversa. Então você para pensar, então, se você para pensar objetivamente, ele está comprimindo aquele texto original de terabytes em 10 gigabytes, mas na verdade não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que ele está... a maioria desses textos são muito redundantes do ponto de vista de estrutura e conteúdo. A gente repete as mesmas coisas todas as vezes. Então, a sequência de palavras que costuma acontecer, dependendo da pergunta que você faz, vai ser sempre a mesma. E o que ele encodou é essa probabilidade, numa matriz enorme, o que a gente chama de uma matriz multidimensional, dessa combinação de palavras, costuma dar esta outra combinação de palavras, provavelmente, dadas as probabilidades, na sequência. Então, por acaso, parece que eu estou descomprimindo a internet quando eu estou falando, mas na verdade ele só está remontando, ele generalizou aquele monte de texto em um conjunto pequeno de probabilidades. Isso que ele generalizou. Dado isso, agora pensa as imagens. Textos usam um algoritmo chamado Transformers. Imagens e vídeos usam um outro algoritmo diferente, chamado difusão. A gente começa fazendo uma coisa que não é óbvia para quem nunca viu. Começa assim, eu começo pegando uma imagem aleatória, pensa um rabiscado geral, e eu vou, a partir desse rabiscado, remontando os pedaços até ir parecendo com aonde eu quero chegar. Ele faz um processo de remontagem a partir do barulho, ele vai fazendo ele parte de uma difusão e ele vai convergindo numa imagem. É assim que acontece quando eu pego um DALL-E ou um Midjourney ou qualquer um desses. E o problema até então é que essas imagens foram ficando cada vez melhores, até tá fotorrealista algumas delas, mas sempre houve o problema de coerência temporal, que é gerar a próxima imagem que é igual à anterior, um pouquinho mexido para ser um movimento. É muito difícil fazer uma segunda imagem partindo de um barulho, ficar exatamente igual à anterior, que parece que... Por isso que muitos dos primeiros vídeos, não sei se você já viu no TikTok ou no YouTube, ele tem movimento, mas parece que cada frame é diferente do outro. Ele tem uma É estranho. Uma bagunça. O que o Sora conseguiu fazer, e essa é a nova versão, ele conseguiu criar essa coerência temporal. É por isso que as imagens são tão impressionantes. Então, ele tem o nível de qualidade que a gente já está conseguindo atingir com o DALL-E, com o Midjourney, adicionado da coerência temporal para fazer esse vídeo. Então, esse é o processo. E, de fato, como você falou, é caro fazer isso, não é barato fazer isso. E ele não vai conseguir fazer, por melhor que a qualidade final do vídeo seja bom, ele não consegue ainda fazer. Eu não consigo dar um prompt hiper detalhado e ele vai conseguir seguir exatamente o que eu tô falando. Por exemplo, faça um vídeo do Fábio Akita usando a camisa de Harry Potter e exatamente ele não vai conseguir fazer. Ele vai fazer uma pessoa que pode até parecer comigo, mas não vai ser eu. E se eu mandar fazer um segundo vídeo, ele vai ser uma outra pessoa diferente que ele vai estar inventando. E isso vai valer para qualquer coisa. Faça não precisa ser eu, posso ser um ator, do Schwarzenegger, do Will Smith, não importa. No caso deles, por ter muito material, talvez chegue mais próximo, mas ainda assim não é o que todo mundo está esperando, que eu vou conseguir ter um ator virtual e fazer exatamente a cena de um filme do jeito como está. Ele não estamos pertos ainda de substituir um estúdio de CGI, uma Industrial Light and Magic ou Pixar da vida para desenvolver cenas de CGI ou qualquer uma cena. Ele vai ser bom para quem precisa de clip art. Então, por exemplo, a gente que trabalha com YouTube, trabalha com até noticiários, documentários, qualquer coisa que precisa de um insert, de um clipe, que ilustra alguma ideia que só falando ia parecer muito bem. Um vídeo
E ele vai fazer um vídeo, não é exatamente o que eu imagino, mas vai ser bom o suficiente, mais barato para mim do que contratar alguém de CGI para fazer, por exemplo. Então, Exato. com essas ferramentas que eu tenho agora. Então, depende muito, por exemplo, do que uma Adobe da vida vai fazer, do que uma Blackmagic, que faz o DaVinci Resolve, vai fazer, para integrar essas ferramentas e o custo para empresas de verdade que vão dar mais opções de customização, porque eu imagino que essa versão free de um Sora, por exemplo, vai ser basicamente uma versão genérica, vai fazer o clipart mais genérico possível. Quanto mais controle eu precisar ter, mais processamento eu vou precisar ter, e mais caro isso vai ficar. Então depende muito de quanto isso vai custar para quem realmente precisa de um clipe 4K de alta qualidade, com certas características, que não é só gerar um clipe. Para quem trabalha com vídeo, eu preciso que esteja em determinadas graduações de cor, paletas de cores, uma série de características técnicas, que senão é um vídeo de baixa qualidade que é pior do que de um smartphone. Para muitas pessoas que só lidam com Facebook e Instagram, tá ótimo, mas para a produção de verdade, ele não substitui ainda, por exemplo. Mas isso ainda é uma onda que vai, de fato, gerar mais demanda de processamento, portanto, gera mais demanda, por enquanto, e eu vou enfatizar aqui o por enquanto, para a gente falar depois, nesses data centers e nessas empresas que precisam de processamento. Então, o processamento, de fato, é pesado. Eu estou até anotando aqui o por enquanto, que depois a gente vai voltar esse assunto aqui. Mas das ferramentas essas que a gente está vendo, o que impressionou especialmente no caso dos vídeos da Sora é que você mencionou do Will Smith. De fato, o Will Smith, esse vídeo produzido por IA, foi 8, 9 meses atrás, era bizarro, a gente tirava sarro disso. E agora, cara, está impressionando a produção de vídeo. Quanto tempo você acha, nem sei se não é possível fazer uma previsão, mas será que um vídeo mais elaborado, que possa ser usado numa superprodução, num filme, será que a gente não está a 1, 2 anos de distância apenas, ou é muito mais tempo, você acha? Não, então, depende muito, tá? Por exemplo, para quem já lida com... Quem ainda tá vendo... É a mesma coisa que eu falei de quem tá vendo VR pela primeira vez com a Apple Vision e quem já viu no MetaQuest. Quem ainda só viu geração de imagem online via o DALL-E da OpenAI e aí tá vendo um Sora da vida, fica uau, tá impressionante. Quem já tem lidado com ferramentas open source, como o Stable Diffusion, por exemplo, para imagens, já tem um nível de controle, inclusive tem um plugin chamado ControlNet na geração de imagens, que, por exemplo, eu posso gerar um esqueleto de uma pessoa, existem ferramentas para isso, e dar várias referências e usar outras imagens como referência, e ele consegue, de fato, gerar imagens na pose que eu quiser, por exemplo. Eu consigo, de fato, controlar já bastante essa geração de imagem. Ainda, obviamente, o look and feel geral da imagem vai depender, não vai ser exato o que o artista quer, ele vai ser mas é muito mais próximo do que um prompt que eu escrevo em texto e eu mando. Eu consigo mandar um prompt em texto, eu consigo mandar um prompt, entre aspas, como imagens de referência, e eu consigo mandar, inclusive, como esqueletos de posição para o personagem que eu estou mandando, por exemplo. A própria Adobe no Photoshop tem mais controle hoje para gerar imagem do que um DALL-E, por exemplo. Então, interessante. Já existem várias evoluções em cima desse modelo de difusão para gerar imagens com cada vez mais controle. Eu já tenho esse controle hoje em dia em muitas ferramentas comerciais e até open source. Para vídeo, ainda a comunidade open source não tem nada que chega no nível que a gente viu num Sora, por exemplo. O Sora, de fato, ele é impressionante quando você vê, porque o nível de coerência, o principal é isso, é a coerência do vídeo. Você não vê alucinações óbvias. Se você vê, por exemplo, alguns dos exemplos que eles mostram, teve um que ficou muito famoso, que é uma mulher andando, acho que na China, e vários... Então, o que está escrito ali atrás é bullshit, tudo não é chinês, não é nada. Então, qualquer um que seja asiático bate o olho ali e fala que grafite é esse. Para o ocidental, ele vai olhar e falar, não, para mim parece perfeitamente normal, é uma cena de um filme chinês. Então, mas é impressionante o suficiente. Quanto tempo que leva para gerar um nível de qualidade profissional que vai ser usado em filme? Ele não deve demorar tanto assim, na verdade. Eu até chutaria que uma Adobe da vida, que nem eu falei, até comunidades open source, como faz quanto um Blender, que faz 3D, consegue unir essas ferramentas que a gente já usa no workflow
de produção com algumas ferramentas dessas derivadas de IA e já é o suficiente. Ele não vai gerar sozinho tudo que eu quero, mas ele me dá uma ajuda suficiente que aumenta a minha eficiência em 2, 3 vezes. Especialmente no momento em que, por exemplo, tem toda a controvérsia de que estúdios de CGI nos Estados Unidos estão pressionando demais os trabalhadores de CG, todo mundo trabalhando 50 horas por dia e ninguém dorme mais e assim por diante. Então, esse tipo de ferramental, ele não substitui os artistas, isso é importante dizer, mas ele é uma ajuda muito boa, ele é suficientemente boa. Daqui a uns 1 ou 2 anos eu consigo ver algumas dessas ferramentas integrando. Depende mais da velocidade dessas empresas de adicionar esse ferramental do que da existência dos algoritmos ou processos que levam a isso. Vamos então para a parte do por enquanto, porque essa, para quem é investidor, especialmente de NVIDIA, que está contaminado aí pela onda, pela bolha, eu sei que você já falou de bolha, vamos tentar definir esse termo, se realmente estamos numa bolha ou não. O que a NVIDIA está mostrando é que a cada expectativa gerada de crescimento nas vendas, na lucratividade, passa um trimestre, ela está entregando. De fato, aquela expectativa embutida no preço se tornou real. E o pessoal o que faz? Reajusta a expectativa e joga o preço lá para cima. Isso não para de acontecer e cá estamos então com quase $1.000 por ação. E a pergunta que fica é, até quando esse ciclo de investimento vai seguir gerando mais vendas para a NVIDIA, mais lucratividade? Esse por enquanto que eu digo que é será que esse por enquanto não vai chegar logo? Como é que você está vendo isso? Será que a gente vai ter então daqui a pouco eu acho que realmente, imaginando aqui as empresas que estão investindo nisso, refletindo, acho que a gente exagerou, já compramos GPU demais, acho que não precisa mais tanto e aí vai estourar a bolha da NVIDIA. É mais ou menos assim que você está enxergando? Então, a partir daqui, obviamente, é 100% especulativo, então ninguém compre nem venda nada baseado no que eu disser. É puramente um exercício de futurologia. Mas, do ponto de vista de lógica, vamos lá. A demanda que existe hoje é uma demanda que em breve não é que vai saturar. Como eu falei, uma boa parte dessa demanda hoje ela é subsidiada. Então, em algum momento, eu preciso ter resultados melhores do que só aumentar a quantidade de usuários usando. Do ponto de vista de eu, enquanto Microsoft, eu, enquanto a Amazon, eu preciso traduzir isso de alguma forma em lucro, eu preciso traduzir de alguma forma em cash flow e assim por diante. Para a NVIDIA é bom porque ela vende o hardware. Ela não tem a missão de tornar os negócios de IA lucrativos. Quem tem que fazer isso é a Adobe, a Microsoft, então está no bolso deles ali. Então, enquanto esse cenário ainda for verdade, a NVIDIA continua vendendo, porque a demanda está alta, eles querem navegar nesse hype, a ação da Microsoft sobe a cada vez que lança alguma coisa nova de IA, então, para eles é interessante, mas é um business que por si só, ela não é sustentável. Hoje não é sustentável, ela não vai continuar não sendo. Então, ela precisa gerar modelos de negócios sustentáveis, que as pessoas vejam valor suficiente, que nem eu falei, por exemplo, em indústria de VFX, por causa de um Sora da vida, que seja lucrativo o suficiente que eles queiram pagar licenças caras para manter esse tipo de software. E existe dinheiro para isso, porque a gente vende softwares hoje em dia no mercado, os Houdini da vida, Unreal Engine e assim por diante, que custa caro, mas tem essa demanda. Então eles precisam traduzir isso dessa forma. Do ponto de vista de tecnologia, treinar modelos, criar esses modelos todos, ele não é um Hello World que qualquer um pode fazer, mas também não é nada absurdo, não é rocket science, vamos dizer assim. Todas as empresas, os grandes players, mais ou menos sabem como repetir o que uma OpenAI está fazendo. Tanto que você está vendo sair Google Gemini, o Claude 3, a gente tem open source já, eu tenho vários modelos open source que eu rodo na minha máquina hoje, que independe de qualquer um deles, não é uma integração de API, é rodar na minha máquina, na minha GPU, o equivalente a um chat GPT. Então, eu mostro nos meus vídeos no meu canal explicando sobre isso. Existe hoje, a gente está falando de GitHub, que é onde todo mundo compartilha código para todo mundo poder ver. Existe o equivalente GitHub para modelos
de IA, não só Large Language Models para o equivalente ChatGPT, mas esses modelos para gerar difusores de imagem, áudio e assim por diante. E existe um site chamado Hugging Face, que tem todos esses modelos que você pode baixar e rodar na sua máquina local e não precisa da autorização de ninguém para isso. Então, o Como é que se escreve o nome do site? Hugging Face. É Hugging de abraçar e Face de rosto. Tá. Hugging Face. Hugging Face. E ele tem esses modelos. Esses modelos existem, e é irônico isso, muito por causa da Meta, o Facebook. Então, a Meta criou vários modelos, o Llama é um deles, e abriu como open source. E em cima desses modelos, eu consigo continuar o treinamento. Então, é como se fosse um repositório de código, eu consigo botar mais código, entre aspas, e eu consigo retreinar esse modelo. Então, aí eu consigo ajustar aqueles parâmetros que eu falei para gerar resultados que, por exemplo, eu posso treinar para gerar códigos Python, JavaScript melhor, ou eu posso ajustar para gerar conversas mais casuais, outras mais acadêmicas ou mais específicas, sei lá, sobre carros, sobre qualquer coisa. Eu posso retreinar esses modelos para gerar coisas mais específicas, e é o que o pessoal do Hugging Face faz. Então, a própria Stable Diffusion, que é open source, não tem um modelo. Eu posso baixar vários modelos, eu posso treinar coisas que a gente chama de loras, que é como se, por exemplo, se eu sou um artista e eu quisesse gerar novas ilustrações parecidas com o meu traço. Eu posso treinar só com os meus trabalhos e ele passa a gerar a partir do meu traço, por exemplo. Isso já tem hoje no mundo open source. Por isso que eu falei, existem já várias técnicas que a gente não vê no dia a dia normal. Agora, mesmo essa demanda existindo, ela não é muito difícil de imaginar. Triplicou o faturamento da NVIDIA, vai triplicar de novo, faz de conta. Porque, o que acontece? Durante o último ano, a NVIDIA equipou todos os data centers do mundo. Tipo, basicamente todo data center que se preza comprou hardware da NVIDIA e está atendendo essa demanda que está acontecendo. Por isso que eu falei bastante, Google Cloud, Azure, AWS, que são os principais players. Em algum momento, primeiro, eles não precisam continuar crescendo, comprando hardware nessa velocidade. Primeiro que vai otimizar, a gente está otimizando esse software. Que nem eu falei, a gente começa com modelos de 300 bilhões de parâmetros, mas eu já consigo ter respostas boas o suficiente. E é importante entender essa diferença de boa o suficiente. A IA não está tentando responder, que nem eu falei, ele está completando o texto. O complemento desse texto é bom o suficiente, mesmo com menos parâmetros, mesmo com uma resolução menor de probabilidade. Então, que nem eu falei, um número de 32 bits tem 32 bits. Eu posso ter resultados parecidos com 16 bits. Agora o pessoal está falando em 1 bit e meio. É muito parecido se eu treinar bem o suficiente para gerar resposta. Então, cada vez consome menos memória, menos processamento. A gente, de fato, está otimizando esse software. Isso vai acontecer tanto para texto quanto para as outras áreas também, de vídeo, de áudio e tudo mais. Para fazer uma analogia, pessoal, é como o software de um motor que está tornando ele mais eficiente. O motor tem a mesma potência, mas agora ele está mais eficiente. Sim. E, além disso, o pessoal pensa assim, a NVIDIA faz o hardware, mas a NVIDIA não faz o hardware. Tem uma outra coisa que é importante nesse mercado, que assim, existem empresas que fazem o desenho do hardware e tem empresas que fazem a construção do hardware. Desenho do hardware é difícil o suficiente para que uma empresa precisa ser gigante para conseguir fazer esse desenho. Não dá para uma pequena startup fazer o desenho de uma GPU do nível de um Hopper H100 ou um Blackwell B200 que acabou de ser anunciado semana passada no GTC, que é o evento de GPUs. Então, o desenho desse tipo de GPU, ele demanda um investimento absurdo. A gente está falando de transistores e processos de fabricação que são ultra precisos. Você precisa fazer uma simulação absurda para isso funcionar. O hardware que você precisa para desenhar isso não é o seu PC gamer. É para desenhar, não é para produzir. Para desenhar, exatamente. Então, a propriedade intelectual de pesquisa e desenvolvimento para fazer uma GPU custa absurdamente caro. E é isso que a NVIDIA faz. O know-how dela é desenhar esse GPU. Quem produz esse hardware é a TSMC. Essa é a empresa que é de Taiwan. Inclusive, esse é o grande medo se acontecer. Vai que acontece a invasão da China invadindo a Taiwan. Ela para a NVIDIA. Ela para todo mundo.
pouquíssimas empresas conseguem desenhar e fabricar. Eu acho que nessas inclui, por exemplo, a AMD é outra empresa que só desenha. Quem fabrica até TSMC também. E a outra que é a Global, alguma coisa que eu esqueci o nome. Então, pouquíssimas empresas no mundo conseguem desenhar e fabricar. A Intel é uma delas e a Samsung é outra. Mas de cabeça eu não consigo lembrar de outras que fazem. Eu acho que é isso aí. A Apple desenha. A Apple desenha os chips M1, os chips A14. Ela faz esse desenho. A ARM é uma empresa que licencia o desenho. Então, para outras empresas. Então, a própria, acho que a Qualcomm da vida, acho que compra, paga a licença de uma empresa ARM para fazer os chips ARM dela. Agora, a outra coisa que pode acontecer de fato, e acho que isso já foi anunciado esse caminho, a própria Microsoft, talvez, acho que a Amazon também, todas as empresas de 1 trilhão que têm potencial de pesquisa e desenvolvimento não estão parados de braço cruzado pagando hardware para a NVIDIA, eles estão desenhando os próprios também. Leva algum tempo para fazer isso, como eu falei, não é trivial de fazer. A própria Apple levou alguns anos e algumas iterações de tentativa e erro para sair do A1 até o A14, que dá origem ao M1, para você substituir Intel pelos chips da Apple. Foi um caminho que levou alguns anos para acontecer, mas agora um pouquinho mais acelerado, porque você tem agora que a gente está falando uma demanda de trilhão, eu acho que o incentivo para você acelerar começa a ficar maior. Então, o que deve acontecer nos próximos 2 a 5 anos, talvez, é a própria Amazon, a própria Microsoft, a própria Apple, qualquer uma delas, gerar novos desenhos de GPU que substituam o que a NVIDIA está fazendo. Então, até assim, Boa, é muita informação, mas eu estou tentando também processar aqui no meu CPU. Tudo isso que pode afetar os fundamentos da NVIDIA, portanto, essa demanda por fabricação dos seus GPUs, que é o que está dando essa turbinada na receita, nas vendas e na lucratividade da empresa. Mas pelo que você falou, eu entendo que a empresa pode ser afetada negativamente de várias formas. Primeiro, esta demanda hoje é uma demanda artificial porque ela está, talvez não totalmente, mas parte artificial porque está sendo subsidiada pelas grandes empresas de tecnologia que não cobram nada por esse serviço, alguma hora vão cobrar, portanto quem usa esse serviço vai realmente calcular, será que eu preciso pagar isso ou não, para mim não faz falta? E aí que saberemos a real demanda por esses serviços de IA. Então esse é um ponto. Segundo, todo esse investimento não vai seguir sendo realizado ano após ano. Alguma hora vai chegar numa estabilização. Já investimos o suficiente, temos aqui os nossos data centers com tudo de GPU, já é mais do que necessário, então o novo investimento vai ser mais incremental e não uma nova corrida. Então, o segundo fator de potencial queda de vendas da NVIDIA. E o terceiro que eu entendo é esse último, que as próprias empresas que hoje são clientes da NVIDIA vão se tornar concorrentes da NVIDIA, ou fabricando seus próprios, ou com outras empresas até. Eu acho que dessa maneira que a gente pode entender os vetores de ameaças aí do negócio da NVIDIA, correto? Basicamente é isso. Assim, eu não acho que vai acontecer isso nesse ano. Eu acho que dificilmente vai acontecer no ano que vem também. Não é uma coisa que, por maior que seja o incentivo, mesmo se a Microsoft chegar e falar, vou fazer, não vai acontecer tão rápido assim. Então é possível, mas no curtíssimo prazo é improvável. Por isso, o que tem de ameaça mais próxima da NVIDIA é a queda na demanda. Porque aí você para de comprar essas GPUs. Então, parar de existir essa demanda. Aí vem o problema, que é o que gera todas as controvérsias. Por que o Huang, o Jensen, CEO da NVIDIA, insiste tanto naquela ideia de não precisa mais ter programadores, porque a IA vai substituir todos os programadores, não precisa mais existir, do jeito como ele fala, não precisa existir mais basicamente nenhum tipo de research and development, porque ele está tentando atingir todas as áreas. Por exemplo, na apresentação dele, ele fala sobre desenvolvimento de novos remédios, novas vacinas, ajustes de DNA que eu posso fazer e assim por diante, tudo simulado via inteligência artificial nas GPUs da NVIDIA, etc, etc. Isso tudo, obviamente, para gerar hype, para gerar valor em si. Por que um Sam Altman fica vendendo tanto essa ideia de AGI?
Eu realmente não acredito que ele acredita nisso. Eu não consigo acreditar que ele acredita nisso. É meio que assim, o ChatGPT, que nem a gente falou, foi lançado no final de 2022. Parece que já faz muitos anos, mas é pouco mais de um ano e meio que a gente está falando. É muito curto. Nesse período, ele lançou o ChatGPT, foi pro 3, foi pro 4, ele tá lá prometendo 5. Agora, o problema é se o 5 ele não for uma ordem de grandeza para uma pessoa que não é programadora, que não é da área de tecnologia, ele tem que enxergar o ChatGPT 5 como algo absurdamente maior do que o ChatGPT 4. Porque se não for, se ele for só incremental, esse é o momento que a demanda cai. É o momento que o hype morre. Porque até então, do 3 pro 4 foi um salto grande, todo mundo tá falando, do 4 pro 5 é a Skynet. Esse é o hype, é o que tá gerando... Explica o que é a Skynet pro pessoal entender. Sim, a ideia de AGI, que é inteligência geral artificial, é a inteligência geral. É uma inteligência que é a mãe de todas as inteligências. Ela deveria ser capaz de eu dar o código fonte faz de conta do ChatGPT 5 e ela me gerar sozinha ChatGPT 6. Vamos dizer assim. Não vai acontecer, isso não acontece. Isso não vai... que nem eu falei, não existe essa inteligência, ela não tem cognição, ela só completa coisas. Eu costumo dizer que o maior exemplo é assim, se fosse uma inteligência de verdade, eu deveria ser capaz de treinar uma inteligência e gerar um modelo com todo o conhecimento matemático e de física até o século XIX, e ela deveria ser capaz de me gerar física do século XX. Isso não vai acontecer. Então ela deveria ser capaz de deduzir teoria geral da relatividade e mecânica quântica. Isso não vai acontecer. Não tem nenhum nada dentro desses algoritmos atuais que gera algo desse tipo. Ele só completa o que ele sabe. Se ele não sabe, ele não tem como completar. Ele vai, entre aspas, alucinar. E é isso que eu falo no meu vídeo também, que a gente fala muito sobre o negócio de alucinar. Acho que você já ouviu falar sobre essa ideia de alucinar, que ela responde e de repente ele começa a viajar na maionese na resposta. Já vi alguns exemplos de viajada na maionese. Isso. E ele dá aquela viajada na maionese com confiança. Tipo, não, essa é a resposta, né? E todo mundo já tem milhões de memes sobre isso. A gente chama isso de alucinar porque isso é um valor humano que eu estou dando em cima de um material gerado digitalmente. Por um computador, a alucinação e o que eu chamo de uma resposta correta é a mesma coisa. Ele não tem noção de que isso é uma resposta certa e, putz, aqui eu pisei na maionese. Ele não tem essa noção. É o mesmo processo. A diferença, que nem eu falei, é nessa precisão do treinamento, da precisão das probabilidades para continuar essa resposta. E existe um teto para isso. Todo mundo imagina que do ChatGPT 3 para o 4 foi um salto enorme, então do 5 para o 6 vai ser um salto ainda maior. Todo mundo pensa que a curva é sempre uma exponencial. Eu acho que a mesma coisa acontece no mercado financeiro. Todo mundo espera que, porque ontem era $100, hoje é $200, amanhã vai ser $300, $400. E, portanto, depois de amanhã vai ser 600. E, portanto, eu estou feito na vida, eu vou ser rico milionário. Todo mundo tem isso na cabeça, esse é o comum. É por isso que todo mundo perde dinheiro no mercado financeiro. Eu diria que esse é o maior problema. Porque ninguém entende que curvas não vão crescendo para cima, ela pode atingir um teto, existem curvas em S. E tecnologia e adoção de tecnologia normalmente é uma curva em S. Ela vem devagar por muitos anos, que na inteligência artificial a gente estuda inteligência artificial desde literalmente a invenção do computador. Então a gente está estudando algoritmos e matemática de inteligência já faz 60, 70 anos. E é que agora deu aquele salto na curva que convergiu até um ponto onde fica visível que deu um salto absurdo, só que 2 anos vai dar esse salto enorme e ele estabiliza. Ele vai estabilizar e vai bater num teto. E agora eu diria que a gente está mais perto desse teto do que a gente estava até então. Eu acho que a gente vai começar a ver o que a gente chama de diminishing returns. Por mais que eu tente, por força bruta, investir, colocar dinheiro, tempo, homem, hora, ele não vai mais ficar 2, 4, 5 vezes maior. Vai ficar 20% melhor, 15% melhor, vai ficando incrementalmente melhor, mas não revolucionariamente melhor. Além dos rendimentos decrescentes. De fato, assim, a conclusão que a gente chega é que this time is not different. Então, dessa vez não é diferente. É mais uma mania, mais uma bolha. Essa seria essa conclusão também? É uma bolha. E assim, o problema é que, como todas as bolhas, assim como teve a bolha da internet, as tecnologias em si são úteis. Então, a bolha da internet estourou
mas a internet não desapareceu. Então, Exato. é aquela velha história. A bolha imobiliária estourou, mas os bancos e os imóveis não desapareceram. Quem desapareceu é quem especulou demais do que deveria. Então, o maior problema de hoje é exatamente isso. É você... Enquanto a gente está no mundo de ficção científica, imaginar que pode ter uma inteligência... É normal, é entretenimento, todo mundo gosta, mas a partir do momento que você coloca o seu próprio dinheiro, então se alguém pergunta, deveria colocar toda a minha aposentadoria em ações da NVIDIA? Eu falo, não, pelo amor de Deus, me faça isso, você não sabe o que você está fazendo. Eu, por exemplo, quando a gente conversou e estava nos 300, 400 dólares, eu já achei que não iria durar tanto tempo, eu estava mais negativo naquela época, estava no começo ainda do hype, a gente estava mais ou menos uns 6 meses, 7 meses do hype. Então ainda não era muito difícil. Agora já passou mais de um ano do hype. E o hype ainda continua e eu acho que ainda tem fôlego, dá a impressão de que tem fôlego para mais um ano, talvez 2. Então as ações a 1.000, ela pode voltar a 300. Ela pode voltar a 200. Como é que eu faria, por exemplo? Eu comprei a 800, vendi a 900, recomprei mais um pouco a 900, ainda estou segurando, talvez eu coloque um stop loss a 800, por exemplo. Então eu coloco uma ordem que se chegar num certo patamar eu vendo e o que eu perdi dali para cima não é uma perda, eu minimizo o meu ganho, mas não tenho prejuízo. É um exemplo de coisas que dá para fazer, mas eu nunca vou transferir todos os meus outros investimentos para comprar a NVIDIA, por exemplo. Não faz nenhum sentido fazer isso. Tem gente que tem insider information, tem gente que tem fé maior do que a minha, não sei. Depende, mas nesse momento não existe nem... Como qualquer tecnologia ou mercado financeiro, não existe 100% de certeza. A gente tem um cheiro de probabilidade. A AGI, a ideia toda de um ChatGPT 5 que vai gerar um ChatGPT 6, ele é improvável, ele é possível de um ponto de vista da ficção, mas ele é improvável. É aquelas coisas que eu falo, é possível, mas é altamente improvável. É possível a gente viver em Marte? É possível. É altamente improvável. Eu nunca vou gastar tempo nisso. É possível ter uma visita de alienígenas? É possível. Altamente improvável. Eu não vou perder noites de sono por causa disso. É possível ter uma AGI, uma inteligência geral? É possível. Altamente improvável. Isso não vai acontecer. Do ponto de vista de ciência da computação, a gente mais ou menos, acho que todo mundo da área já tem essa feeling de que essa arquitetura de transformers que ChatGPT está usando já está próximo do teto. E precisa existir alguma nova descoberta, isso pode acontecer. Por exemplo, o paper que dá origem a essa arquitetura que o ChatGPT usa foi publicado, se eu não me engano, por volta de 2017. É uma pesquisa que se começa a partir de, 2015, focados... Então, foi mais ou menos nesse time. 2015, gera um paper em 2017, OpenAI lança ChatGPT 2000... quando foi 2022, durante esse período ele ficou desenvolvendo, levou X anos para treinar, otimizar, tunar. Então, é uma janela de 10 anos que a gente está falando. Faz sentido, tá chegando perto do teto dele já agora. É mais ou menos assim que eu vejo. Pode haver uma nova descoberta, a gente não sabe, pode ser que o OpenAI, que o Elon Musk gosta de xingar, que eles são tudo menos open, talvez eles tenham tido a nova descoberta, o Sam Altman está guardando as 7 chaves, ninguém sabe, e o ChatGPT 5 realmente seja uma nova revolução. Se for uma nova revolução e renovar o hype, uma ação da NVIDIA vai de 1.000 para 2.000, então pode acontecer. Eu vou apostar todo o meu dinheiro? Jamais. Acho que isso é importante até para o pessoal aqui de finanças, aqui investimentos que assiste o canal. É aquela velha questão de a relação risco e retorno. Pô, nesse momento, NVIDIA, quase $1.000, tem mais potencial de downside, de dar uma correção forte, do que ir de 1.000 para 2.000. Então, o risco agora é maior do que o retorno potencial. Quando estava lá atrás, era bem diferente. Claro que a gente poderia ter, certamente falou isso lá atrás, mas à medida que sobe mais, a relação risco-retorno fica menos favorável. Então, por isso, não fazer uma jogada arriscada dessa, uma besteira com o próprio patrimônio. Mas é interessante porque esse pode ser o alfinete que estoura a bolha. Uma quebra de expectativa, para usar bom português. Pô, se o pessoal der uma brochada num próximo anúncio do ChatGPT ou a Sora, etc., o pessoal vai ver, opa, cara, não mudou tanto assim. Será que isso aqui realmente vai seguir revolucionando ou já chegamos no teto? Se chegou no teto, vale isso aqui tudo? Precisamos comprar tudo isso de placa de vídeo?
E aí a queda pode ser muito rápida, né? Inclusive, a gente começou o vídeo falando sobre o Sora, que é da OpenAI, que é o gerador de vídeo da OpenAI. Ele foi anunciado, o Sam Altman fez um monte de propaganda em cima e tal, que eu lembre, a gente não tem uma data ainda. Nada. Certo? Nem do Sora, nem do ChatGPT-5. Então, o que parece para mim? Isso parece o Sam Altman tentando renovar o hype para manter o interesse por algum tempo alto. Daqui a pouco ele anuncia mais alguma coisa, mas ele está postergando, porque se ele já tivesse o produto, ele já teria lançado. Ele não lançou porque o produto não está pronto, não está preparado, ou é menos do que ele anunciou e está tentando chegar lá, ou não escala, ou ainda está cheio de bugs, eu não sei ainda qual é o estado que a gente está. Então, porque uma coisa é você fazer demonstração. O povo esquece que um vídeo de demonstração é completamente diferente de quando as pessoas realmente botam a mão nele. Protótipo e produto são coisas completamente diferentes. Então, tem que lembrar disso. Boa. O que mais que vale a pena a gente comentar aqui de IA que você tem visto nesse mundo que ou não está no radar da maior parte das pessoas, ou o pessoal está interpretando de forma equivocada e que vale a pena a gente mencionar também? Claro. Eu acho que, primeiro, eu queria até aproveitar que uma coisa que para mim é óbvio, mas para a maioria das pessoas não é, que nem a gente vem falando. IA, ele não é o ChatGPT, não é o IA, ele é um IA. A arquitetura que a gente chama de transformers e modelos de Large Language Models, que são os LLMs, eles são um tipo de IA. Um Stable Diffusion, por exemplo, ele usa um derivado desse modelo, mas o modelo do OpenAI não é o melhor modelo para tudo, por exemplo. No campo de redes neurais, existem vários tipos de redes neurais. Transformers é um deles. Ele foi uma arquitetura feita para gerar o que a gente chama de atenção, no sentido de, dado um conjunto de palavras num texto, que é o que você digita no tal do prompt, ele consiga gerar um relacionamento de cada uma daquelas palavras com as outras palavras daquele mesmo texto. Então, aquilo que eu estava explicando sobre o braço direito e o braço direito físico e o braço direito de confiança. Essa semântica, dado o contexto do texto, gerar uma matriz de números que representa esse contexto é o que faz um transformer ser diferente de outras redes. Além disso, ele foi feito de tal maneira que ele gera uma arquitetura, agora do ponto de vista de tecnologia, que a gente chama de feed-forward, que uma rede, como o próprio nome diz, ele é uma rede de neurônios, que tem várias camadas. É por isso que a gente chama de deep learning. Esse deep é de profundidade de camadas. Então ele vai passando esses dados uma camada de cada vez só para frente. Existem outras redes que, além de só para frente, ele cria uma memória e volta para trás e tem um loop. Quando você tem um loop e depende de um estado, é o que a gente chama que é difícil de paralelizar. Então, isso, por exemplo, acontece com Recurrent Neural Networks, RNN. Ele tem essa ideia de ter uma memória e um loop, então ele é muito difícil de você escalar, que é o que um Transformer tentou evitar. Por outro lado, como eu falei, o Transformer não é bom para tudo, ele tem alguns cenários que esse RNN, apesar de mais pesado e difícil de escalar, ele é melhor. Especificamente para quem é de data sciences e lida com dados, ele é melhor para gerar previsões do que a gente chama de time series. Então, por exemplo, você que é de finanças, alguém que é, por exemplo, de meteorologia, ou qualquer coisa que tenha uma série de dados ao longo do tempo para eu prever os próximos pontos a partir desse tempo, uma RNN é melhor do que um Transformer. Tem gente que está tentando usar um ChatGPT para tentar prever coisas que são melhores em outras redes. Então, existem outras redes, existem formas melhores para lidar com certos tipos de dados do que a gente está olhando. Então, é aquele momento que ninguém nunca tinha parado para estudar IA. Aí ele viu um ChatGPT e falou, nossa, isso resolveu todos os problemas de tudo. Fala, não é assim. Ele resolve alguns problemas, em particular, aqueles que dependem de entender linguagem humana e cuspir linguagem humana. Eu posso, inclusive, unificar um sistema com dois modelos diferentes, um LLM e um outro RNN, onde eu converso com um ChatGPT e o ChatGPT manda requisições para uma outra IA, que é uma RNN, para fazer, por exemplo, previsão do tempo. Então, eu posso fazer esse tipo de coisa.
Não é exatamente isso, mas muita gente chama isso de mixture of experts. Eu posso misturar experts diferentes do que ter um único modelo que faz tudo. Muita gente também não entende isso, que esse ChatGPT não é um modelo, eles são múltiplos modelos hoje em dia. Se ele precisa gerar código, provavelmente ele já tem um modelo que é especializado só em gerar código. Não é o mesmo modelo que vai citar literatura para ele, é um outro modelo. Então, existem hoje, provavelmente, na ChatGPT, são múltiplos modelos com múltiplos experts em cada área. Então, naquele site que eu falei do Hugging Face, por exemplo, eu já tenho isso hoje. Se eu quiser montar eu pessoalmente, no meu laboratório, no meu PC, múltiplos modelos. Eu tenho modelos que são específicos para código, como eu falei. Tem um outro modelo que eu achei engraçado, chamado Samantha, por causa daquele filme do Her, da Scarlett Johansson. Sim. Esse modelo foi treinado mais com conversas de psicologia, para você ter um papo, como se fosse, entre aspas, você estivesse batendo papo com o seu psicólogo. Existem modelos assim, que foram treinados com esse propósito, que um ChatGPT já não é tão bom. Então, existem modelos não censurados. Os modelos que tem do ChatGPT, Claude Gemini, eles são altamente censurados. Então, eles foram treinados para que determinados tipos de pergunta não deem as respostas que você espera que ele dê. Ele vai dizer, eu não posso responder, desculpe, volte outro dia, etc. Mas eu posso retreinar para ele dar essas respostas e ele volta a dar as respostas. Os dados estão lá. Então, existem modelos uncensored, por exemplo. Tem gente que não sabe disso, existem esses modelos uncensored. E eu acho que essa ideia de IA, o pessoal olha a IA como se fosse só uma coisa. Então, eu acho que o principal é tentar entender que, primeiro, não é de hoje que nasceu. Segundo, não existe só uma IA. Existem múltiplas IAs diferentes para cada tipo de uso. Então, a gente falou de alguns deles hoje, tipo vídeo, imagem, etc. Mas dentro de texto também existem várias divisões. Excelente. Fábio Akita, mais uma vez, muito obrigado. Depois eu vou linkar os vídeos, você mencionou de palestra e vídeo sobre IA no seu canal. A gente vai colocar aqui nos comentários também para quem quiser seguir nos estudos sobre esse mundo, mas bacana poder escutar aí com muito mais detalhe e profundidade sobre esse mundo, porque é como a gente tem visto, né? Isso tudo acaba cativando, interessa, impressiona muito. E aí a realidade das coisas a expectativa acaba descolada do que seria a realidade e os fundamentos. E quando a gente fala de finanças e mercado de ações, esse descolamento entre expectativa e realidade fica precificado todo santo dia na tela, né? Não, com certeza. E até esse ponto, que é o ponto que acho que todo mundo, para mim, pelo menos, é o que mais vem. Aqui, então, a IA vai substituir a nossa profissão, aí no meu caso, vai substituir todos os programadores, ou se a IA sabe fazer previsões de mercado melhor, vai substituir a sua profissão também? Aí tá todo mundo, nossa, vai substituir todos os analistas, vão acabar as profissões. Agora com o Sora vai acabar com vídeo, vai acabar com fotógrafo, ilustrador, todos eles. Falei, calma, não é assim que as coisas funcionam. Aí é, de novo, a expectativa muito acima. Que nem eu expliquei, é impressionante, e eu diria que é impressionante para quem não trabalha na área. Para quem trabalha, né, em cada uma dessas áreas e você vê o resultado, você fala, cara, isso é bacana, mas a profissão é muito mais do que isso. Não tem, isso não é 1% do que é a profissão. Tá longe, em qualquer uma dessas áreas que eu falei, programação, ilustrador, edição de vídeo, nenhuma das ferramentas que a gente tem hoje está perto de uma fração do que é o dia a dia de qualquer uma dessas profissões. Então, o que de fato vai acontecer é que essas ferramentas vão ser utilizadas por cada um desses profissionais. Então, um cara que é de CG vai ter uma ferramenta de IA que ajuda na geração de VFX, um cara que é ilustrador vai ter uma ferramenta que ajuda a melhorar a parte ilustradora dele, fotógrafos, mesma coisa. A gente, mercado de finanças, vai ter ali mais uma ferramenta para o pessoal usar, ferramentas gráficas, fundamentais, vai ter uma IA que vai dar algum argumento, mas não vai ser uma resposta exata, porque não tem como ser uma resposta exata. E programador, mesma coisa. Eu vou usar para gerar códigos que, dentro de código, eu não tenho só código interessante, gerando algoritmos de IA. Não, tem código, a maior parte do código é mundano, na verdade. Então ele vai me ajudar a gerar esse código mundano para fazer funcionar as coisas. E para isso ele é bom. Justamente porque é o que mais tem para treinar. Então, tudo que mais tem para treinar é o que ele vai gerar melhor. Tudo aquilo que é inédito, ele não consegue gerar. Então, quem vai gerar coisa inédita sou eu ainda. Eu vou usar ele para gerar as coisas mundanas. E para substituir profissões de baixa qualidade, eu não preciso de IA. Eu uso esse exemplo direto. Eu não preciso de IA para substituir profissões fáceis de automatizar. A gente já faz isso
desde que inventamos robôs em fábrica, e agora hoje em dia, se você teve o anúncio no McDonald's, fez uma loja modelo, que não só tem quiosque de atendimento, como agora a cozinha também é automatizada. Eles fizeram o primeiro McDonald's, 0 funcionários. Então ele faz o pedido no quiosque, passa para um robô na cozinha, ele gera e abre só uma portinha e vem ali já a sua comida. Então já tem um teste de McDonald's com 0 funcionários. Então eu não preciso de IA para fazer isso. Eu vou usar automatização como a gente já faz mais de meio século. Muito bom. Eu confesso que eu também enxergo as ferramentas já mais como ferramentas que vão gerar mais produtividade para as pessoas que já estão nessas profissões e vão conseguir economizar tempo ou fazer coisas que antes era até mais difícil, mas essas profissões se tornarem obsoletas da noite para o dia, também não vejo tão claro assim. Acho que finalmente vai acabar curso de Excel, porque aí finalmente eu posso perguntar como que faz aquele gráfico de barras mesmo, e ele faz para mim, tá ótimo. Curso de Excel. Aí já é a melhor coisa. Excelente. Fábio, muito obrigado. Acho que o pessoal vai gostar bastante e até a nossa próxima conversa. O pessoal que está assistindo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e confira também os vídeos que a gente vai linkar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. A gente se vê.